Segura um pouco aí e abra em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, celebrar a ceia, Paulo devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongava o discurso até meia-noite. Então, a igreja estava reunida em que dia? Que dia? No dia do Senhor, celebrando a ceia, e Paulo sentiu a necessidade tão grande de exortar a igreja, que prolongou a sua pregação até a meia-noite. Já imaginou isso? Até meia-noite. Já pensou um dia eu estar aqui, Deus fala, e eu prolongasse até meia-noite? Eu acho que eu terminava sozinho, falando para as paredes. Um ia olhar para o outro, eu acho que o pastor pirou dessa vez. Olha, 9h30, 10 horas. Ia sair um, sair outro. Não, leva mal não, mas aí já é um exagero. Quando eu olhasse, eu estava só. Está aqui, ó. Volte lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Olha, sempre que as escrituras falam de trombeta, ela está falando de quê? De solenidade, de uma convocação. Então, todas as vezes que nós falamos de Deus, nós estamos convocando as pessoas a ter uma atitude solene, a ter uma atitude de respeito, a darem atenção àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus vai falar. Por isso, quando a pessoa entra na igreja, ela tem que desligar celular. Se dá vontade de ir no banheiro, vai antes do culto. Porque é horrível, na pregação a pessoa levanta e dá vontade. Pode acontecer, até comigo, pode. Claro que pode. Mas eu, antes de vir ao culto, de subir ao altar, eu vejo se eu estou com alguma necessidade. Vontade de fazer pipi. Você já pensou na hora do culto? Eu disse, rapaz, não estou aguentando, eu estava com vontade, mas fui segurando. Eu segurei que eu vou ali no banheiro. É uma coisa deselegante, né? A não ser que seja uma coisa de repente, de última hora, né? Mas fora isso, então, solenidade, dá atenção à voz de Deus. Então, Deus estava dizendo para João nesta hora aqui: João, eu estou convocando você para lhe mostrar numa revelação o domínio que eu tenho sobre toda a história da humanidade. Aleluia. Oh, Senhor. Aí no versículo 11, a voz diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele dá o nome das 7 igrejas, né? Quer dizer que aquilo que Deus revela para João era para ele enviar para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, o número 7 é um simbolismo, representa todas as igrejas cristãs, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer recanto da terra, até o dia da segunda vinda de Jesus. Quer dizer que toda igreja cristã tem que tomar ciência do que Deus revelou a João aqui no livro do Apocalipse. Isso é para a igreja. A igreja tem que saber do que Deus falou para João. Amém? Noutra oportunidade nós vamos falar individualmente de cada uma dessas igrejas aqui. Então Deus disse: escreve as 7 igrejas. Dá para você perceber que aqui está implícito que todas as igrejas têm obrigação de conhecer o livro do Apocalipse. Todas as igrejas têm obrigação de conhecer. Versículo 12. João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Quer dizer que aquela voz, como de trombeta que ele ouviu, deu uma ordem para ele escrever tudo que ele via a partir daquele momento, e enviasse a todas as igrejas, e aí ele se volta para ver quem estava falando com ele. Quem é que está falando com ele? Quem fala comigo? Se voltou para procurar quem eu vi. Quando João se volta, irmãos,
A primeira coisa que João vê, o que é que foi? 7 candeeiros de ouro. Está aqui, ó. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. O que eram esses 7 candeeiros de ouro? O versículo 20 responde, né? Olha o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quer dizer, os 7 candeeiros são a plenitude das igrejas de Deus. Interessante isso aqui, né? Porque Deus mostra com essa revelação aqui que a igreja de Jesus é um candeeiro. O candeeiro serve para quê? Para iluminar. A igreja de Jesus tem a função de ser o quê? Luz do mundo. Infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas, ao invés de produzirem luz para esse mundo, têm produzido trevas. Você vê aí o pessoal se envolvendo com política, dizendo que é a igreja de Jesus, e se envolvendo com esquemas financeiros, com falcatrua, com paganismo, com misticismo. E aí, ao invés de você ver luz, você vê trevas. Trevas! Por isso que não se respeita a igreja de Jesus, porque imagina que tudo é a mesma coisa. Você vê que uma grande parte daqueles que se dizem igreja de Jesus, ao invés de ser um candeeiro, iluminando, uma luz forte, são maus exemplos, são trevas, são escuridão. Você lembra, nós vimos num dos cultos passados, deixa eu voltar lá, Mateus 5. Sempre bom recordar, né? A repetição é a mãe do saber. Alguém já disse isso. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, os homens têm que ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. A sociedade lá fora tem que ver as tuas boas obras, a tua família tem que ver tuas boas obras, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, os teus amigos, e glorificar a Deus pelas tuas boas obras. Se o cara só vê mais obras, maus exemplos, ele vai glorificar a Deus em quê? Ele vai ridicularizar a Deus, ele vai ridicularizar a igreja. Vamos voltar em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Ele viu os candeeiros de ouro, a igreja resplandecendo uma luz maravilhosa. E no versículo 13 ele continua e diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem era esse que João viu no meio dos candeeiros? Quem era esse? Jesus! O Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, que eu não temo nada, absolutamente nada. Essa igreja, a Cristo é Vida, o nosso ministério, não poderia pregar o que nós pregamos se essa igreja fosse uma igreja constituída pelos homens, se essa igreja fosse uma igreja submissa a um concílio, a um presbitério. Ela não poderia pregar o que ela prega. Porque o que essa igreja prega, o que esse ministério aqui anuncia, mexe com muitos interesses, irmão Geraldo. O que nós pregamos aqui mexe com os sumos sacerdotes, com os bispos, com os cardeais, com os apóstolos falsos dos dias de hoje, mexe com toda a estrutura do sistema religioso organizado pelos homens. Então, se não for a Deus,
ser o pastor dessa igreja, se não for a Jesus ser o nosso pastor, olha, essa gente lá fora já teria nos destruído há muito tempo. Você não faz ideia do ódio que eles têm, principalmente de mim. A pastorzada aí fora, que nega a soberania de Deus, que exalta o diabo, que é inimigo da verdade sagrada, eles têm um verdadeiro ódio de mim. Ódio, 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 ódio. Alguns, quando me pegam na internet, no Facebook, olha, me detonam. É uma coisa, parece uma coisa pessoal. Né? Bom, então, João viu Jesus como um sacerdote, mas ele vê Jesus aqui também como o juiz de toda a terra. Você vê que ele não viu aquela imagem que ele estava acostumado, de Jesus sangrando, uma coroa de espinho na cabeça, aquela imagem de dor, de sofrimento. Não. Agora o que ele vê é a imagem de alguém que tinha o controle absoluto da igreja, alguém que tinha a igreja totalmente nas suas mãos, alguém que era o Senhor de toda a glória, vestido com vestes talares. Que diferença de visão. Aqui no versículo 14, ele diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Você já lembra daqueles filmes antigos, que quando mostrava assim um júri, e os juízes entravam, aí usava aquela cabeleira, aquelas perucas brancas, lembra disso? Olha a visão que ele teve. Essa cabeça e cabelos brancos como alva-lã é símbolo da pureza e da sabedoria de Deus. Simboliza a pureza e a sabedoria de Deus. Daniel também teve essa visão, você quer ver? Daniel capítulo 7. Vai marcando aí na tua Bíblia. Versículo 9. Daniel diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Mas o interessante é que João também diz aqui em Apocalipse que os olhos do Jesus glorificado que ele vê eram como chamas de fogo. Por que os olhos eram como chamas de fogo? Qual é o simbolismo? O que é que representa esses olhos como chama de fogo? Isso representa, irmãos, o poder que Deus tem de prescrutar até a tua alma e o teu espírito. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele penetra fundo. É a penetração, né, do caráter e da santidade de Deus que discerne todos os pensamentos do homem. Esse é o símbolo. Daniel também já tinha visto isso. Quer ver? Capítulo 10 de Daniel, versículo 6. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Você vê? Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Isso aqui mostra a autoridade e a capacidade que Deus tem de penetrar até as entranhas do homem. Por isso que Davi disse assim: Senhor, ainda a palavra não me chega à boca, tu já conhece todas. Porque já leste o meu pensamento. Antes de você falar, você primeiro pensa o que vai falar. Pensa e o pensamento se traduz em palavras. Isso ainda a palavra não me chegou à língua, tu já conhece todas. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Ele continua fazendo uma descrição do Cristo glorificado e ele diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas.
que é que significa esses pés semelhante ao bronze polido? Isso aqui significa, irmão, o juízo consumidor e irresistível de Deus. Para que servem os pés? Para que serve pés? Para pisar. Então está falando do juízo de Deus. Malaquias, capítulo 4, é o último livro do Velho Testamento. Antes de começar Mateus, vem Malaquias. Capítulo 4, versículo 3. O Senhor disse assim: pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Então, esses pés de Jesus, que João viu, que são semelhantes ao bronze polido, são para pisar a maldade e a perversidade dos homens. Para pisar os homens perversos e maus, para pisar, para esmagar os filhos do diabo. Depois ele diz: a sua voz como voz de muitas águas. Não era uma voz de um cicio suave. Era uma voz de muitas águas. O que é que significa voz de muitas águas? Uma voz de autoridade. Uma voz que impõe respeito. Isso aqui. Por exemplo, quando está a época de ressaca na praia, você chega ali na Praia de Iracema, né, início as ondas ficam, o mar fica agitado, ele bate ali naquele parapeito, a água vai para o asfalto. É um espetáculo danado. Mas aquilo impõe um medo, meu irmão. Ninguém quer chegar perto. Uma vez eu fui na cachoeira de Paulo Afonso, e tem uma das quedas da cachoeira, que é a principal, a maior. Aí eles fizeram uma passarela, bem de lado assim, o aguaceiro caindo aqui e você aqui. Uma grade, mesmo com toda a segurança. Eu ficava a grade ali, eu aqui, ó. E o guia dizendo: não, pode encostar, não, estou muito bem aqui, de preferência saindo logo. Porque dá uma sensação que aquilo vai te arrastar. Dá uma sensação, sabe? Só estando presente para ver. Então ele diz: a sua voz como voz de muitas águas, uma voz que impõe respeito, uma voz de autoridade. No Salmo 93, fala disso também. Vamos lá. Salmo 93, versículo 4. Olha o que ele diz aqui. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. Então a voz que ele ouviu foi uma voz de poder, uma voz de autoridade. Sabe aquela voz que, quando você ouve, você para? Impõe respeito.